campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Aqui abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós fazemos sempre ao acaso, nos caiu o capítulo 8, item 20, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E é uma passagem do Espírito Vianney, em Paris, 1863. Meus amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar essa pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, Santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança, ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos, devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas faça com que a minha alma doente seja curada antes da enfermidade do meu corpo. Castigue minha carne, se isso for necessário, para a minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saí de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberá a força e a coragem, e talvez também a cura que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estas, em que uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da vista deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se de que o Cristo falou: se possui o olho mau, melhor seria arrancá-lo, atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. E essa leitura que se estende mais a outra página, então é muito estranho a gente ouvir, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E quantas vezes, a gente fica pensando: o que seria de mim se não tivesse os meus olhos, Principalmente quando a gente já está perdendo um pouco a visão física, A gente está perdendo a visão física, que precisa colocar uns óculos, Para mim foi aos meus 30 e poucos anos que eu tive uma queda muito forte na minha vida e que me afetou a saúde, me afetou também a visão. E eu precisei usar óculos. E era uma dificuldade para mim me acostumar com eles, E eu ficava imaginando uma pessoa que não consegue enxergar, uma pessoa cega, E aqui no Evangelho diz: bem-aventurados aqueles, que não conseguem enxergar, porque eles não veem, porque quanta coisa que os nossos olhos já nos remete à nossa mente, ao nosso pensamento, que às vezes coisas que não são muito boas, E que a gente seria poupado se não tivesse a visão. Porque os nossos olhos também são meios, Desculpa. Que a gente também emite, o nosso magnetismo, as nossas vibrações através dos nossos olhos. E os nossos olhos, muitas vezes, fazem com que a gente caia, em determinados pecados, como a gente diz, no palavreado bem comum, que a gente caia, inclusive, modificando a nossa energia. Então, bendito seja a gente que tem os olhos e que peça sempre para Deus que a gente possa, conduzir esse olhar para alguma coisa do bem, que a gente possa ver no outro aquilo, a maravilha que aquela pessoa tem. E eu confesso que depois que a gente conhece o Espiritismo, que a gente conhece a doutrina e que vê tantas verdades expostas para todos nós, que nos ensina, que o outro sempre tem alguma coisa de bom. E a gente, muitas vezes, cai em pecado de ficar julgando,
Porque a primeira coisa que a gente faz é olhar para o outro e julgar. Tinha uma conhecida minha que dizia, olha, a mulher não é fácil, por isso que tudo cai sobre a mulher, né? A dor do parto, o sofrimento, né? Porque criar os filhos, tudo recai sobre a mulher, porque o marido sai para a rua e a gente que fica ali na lida, né? E a educação dos filhos, muitas vezes, é muito mais responsável da mulher. E tudo recai sobre a mulher, por isso que a mulher tem essa mania e esse costume maior de julgar, e o homem não é. A maioria dos homens não são assim, né? Mas a mulher julga. E ela dizia, e eu perguntei para ela, mas por que está dizendo isso? Eu não sou assim. Dizia ela, não é. Se a gente vai numa festa e entra uma colega com uma meia furada dentro do sapato, a mulher enxerga. E coisa que o homem não vê, né? E o homem não vê essas coisas. E a gente tem esse costume, tem o hábito, né? Porque nós temos o sexto sentido. E às vezes aquilo que o homem não vê, a gente vê, né? Então é tudo uma combinação. Deus, só uma força tão poderosa como a de Deus poderia ter criado uma coisa tão linda, que é o homem e a mulher. O que seria de nós se não fossem os homens? E do homem se não fosse a mulher, né? Porque os dois se completam. Como é bom a gente ter colegas homens e colegas mulheres, porque a gente completa o nosso progresso em tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Muitas dificuldades por pessoas da minha época, que a gente estava acostumada, que era só colégio só de menina, colégio só de menino, era tudo uma separação, né? E eu tinha muita dificuldade de me relacionar com a parte masculina, porque a gente tinha aquela vergonha, né? Não sei nem explicar o que era aquilo, mas era uma trave, né? Que existia naquela época que eu era criança, e depois a gente vai perdendo. Eu só perdi isso aqui dentro dessa casa, conhecendo a doutrina, que a gente vai perdendo, vai fazendo uma amizade tão grande, né, entre nós, e a gente perde esses obstáculos que a gente foram colocados na vida da gente na infância. Então, o quanto que é importante, né, a gente dirigir os olhos para o céu, coisa que eu posso contar para vocês, que eu faço todas as noites. Eu vou na minha sacada, olho para o céu e agradeço a Deus por tanta beleza, por tanta maravilha. Durante o dia, aquele céu bem azul, da cor do manto da Virgem Maria, eu canso de dizer, né? Não tem como a gente não se maravilhar com tudo que Deus nos faz. E morando sozinha, a gente tem condições de ver essas coisas com mais tranquilidade, porque não tem o outro para incomodar, né? A gente está sozinha. A gente está sozinha, não tem o outro para nos trancar, da gente ver, né? E pensar essas coisas maravilhosas que Deus fez. Então, que a gente olhe para os céus, né? E agradeça a Deus por tudo que Ele nos deu. Por tudo que Ele nos dá, pelo sacrifício. Tudo isso a doutrina nos ensina, né? Que os sacrifícios são necessários, porque a gente precisa deles para a nossa evolução espiritual. Porque se não fosse necessário, não teria nem motivo da gente viver junto com outra pessoa. O outro é que vai fazer a gente crescer. E a gente também assim, vice-versa, né? Enxergando o que ele tem de bom, e ele também vendo o que a gente também tem de bom. Todos nós viemos, né, com uma cota de beleza que Deus colocou em cada um de nós. E aos pouquinhos, com o nosso sacrifício, com nossa perseverança, nós vamos descobrindo em nós e descobrindo no outro também todas as belezas que o outro tem. A gente vai vendo no decorrer da nossa vida o quanto que é importante aquela presença daquela pessoa para o nosso crescimento maior. Nós precisamos do outro. Muitas vezes eu fico pensando, por que eu estou morando sozinha? Né? Será que eu estou aprendendo? Será que eu estou aproveitando tudo isso, né? Esses momentos de reflexão, momentos de oportunidade de estudo, momentos de tantas oportunidades, né? De fazer aquilo que eu gosto, de ter minha independência. Será que eu estou aproveitando tudo isso? Eu fico pensando em mim, né? E agradecendo a Deus por ter chegado a essa idade, com saúde, com tantas coisas maravilhosas que Deus fez em mim, né? Como fez em qualquer um de nós. Então, que a gente sempre possa agradecer por esta visão maravilhosa que nos dá as lições do Evangelho. Por a gente poder estar aqui, né, num domingo como este, que há um tempo atrás, a gente estava lá fazendo piquenique com a família, no mato, né? Que hoje a gente nem pode
pode mais fazer isso, é perigoso, mas a gente todos os domingos fazia isso, comprava aquele monte de carne, aquela outra coisa, ia tudo para o mato com a família para fazer um piquenique. E era tão maravilhoso, né? E eu lembro com saudade, mas hoje já não caberia mais em mim aquela vida que eu tinha antes, né? E nós aqui no domingo de manhã, aqui aproveitando esses fluidos maravilhosos que o mundo espiritual preparou para que a gente possa estar aqui, né? Incrementando esse trabalho para o ano que inicia, que se Deus quiser esse salão vai estar cheio de criança, né? Essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui trabalhando com a infância, tão importante, por mais que eu venha, que eu viva, que eu saia, eu estou sempre envolvida com criança lá fora e aqui dentro, né? Então não é por acaso, não é pela beleza, né? É pelos nossos compromissos espirituais, por tudo aquilo que a gente tem necessidade de desenvolver na nossa alma, coisas que a gente deixou em outras vidas, com a nossa, né, com a maneira relapsa talvez de tratar a infância. Hoje a gente está aqui aproveitando essa oportunidade que Deus nos deu de resgatar tudo isso que a gente deixou em outras vidas. Então eu estou sempre envolvida, né? Eu sempre tem alguém que me pede, eu jogo lá, tem uma porção de instrumento, uma porção de coisa, já vou ajudar na minha área, porque a minha área é importante para a infância. Não existe escola que trabalha com infância, não existe evangelização que não tenha a música. A criança é tudo isso, tudo que representa a música é a criança. E a criança é o barulho, é o ritmo, é a alegria, né? É o som. Né? A gente pode ver nos recreios da escola aquela gritaria de criança, coisa maravilhosa. Então hoje a gente já vê dessa maneira. Então a gente tem que agradecer muito a Deus por estarmos aqui, né? Nesse momento, fazendo esse campo fluídico, ajudando as forças espirituais, para que o ano que vem a evangelização possa entrar com toda a sua força, né? Porque a infância nunca esteve precisando tanto do Evangelho como agora. Esses espíritos que estão chegando estão necessitando muito, porque se vieram aqui para a Terra porque algum motivo existe, por mais sábios que sejam. Eu estava vendo o programa ontem, antes de dormir, sobre as crianças que têm o dom de tocar de instrumento, e um menino fez uma apresentação que a música que ele apresentou ela demorava acho uns 20 minutos, talvez até mais. Uma belíssima apresentação, dificílima no piano, com uma orquestra, a coisa mais linda desse mundo, e sem a partitura, tudo decora, menino de 10 anos. E eu fiquei pensando, olha aqui, ó, são espíritos que estão chegando, que a gente está vendo nos livros, né, nas obras espíritas, que esses espíritos estão chegando aqui, e vieram desses outros mundos para ajudar nesse resgate, né, do joio, da separação do joio do trigo. Mas não quer dizer que eles também não tenham necessidade de reencarnar aqui na Terra. Porque se vieram para aquela família, algum motivo tem para aquela família encaminhar aquela criança. E são espíritos, e não é só aquele que eu vejo vários, tudo da Rússia, lá daqueles países, né, tão necessitados ainda disso tudo. Na Rússia, nos Estados Unidos, na Alemanha, e por todos os lugares da Europa, eles estão se apresentando. E não precisam da partitura, são obras imensas e de vários autores. Não é só de um autor. Como a gente pegava um só, né? Um só já era de muita coisa até. Eles têm uma gama de partituras de vários autores, e todas elas muito difíceis. E essa criança foi aplaudida imensamente. Ele vinha e voltava, não parava de pedir a volta dele. E ele, com a maior simplicidade, tem a impressão até que ele devia de ter algum problema relacionado assim, com a memória, né? Problemas, talvez do espírito, né? Porque é grandioso o que ele apresentou ali. Então a gente está vendo essas almas chegarem, esses espíritos chegarem, e eles precisam do Evangelho, para não deixar, porque olha, a fama é uma coisa que te leva para frente ou te derruba, né? Então é uma coisa que os pais têm que ter um equilíbrio para encaminhar essas crianças, né, para um aprendizado da alma tão necessária ainda, né, para todos nós que estamos aqui.
Se chegamos aqui na Terra é porque precisamos de alguma coisa a mais, porque a Terra é um planeta de provas e expiações e não ia vir, né? O único Espírito puro que pisou aqui na Terra foi o Cristo. E o que Ele nos deixou de lição foi a humildade, né? O amor, que era tão difícil naquela época que ele viveu. Então, que esse Cristo, cheio de amor e bondade, possa estar sempre presente no nosso coração, na nossa vida, através desse Evangelho bendito, Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece sobre a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aqui recebemos. Que assim seja. Nesse momento, vamos unir as nossas almas, confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para aquele que precisa e está carente de saúde e paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento em favor daqueles a quem endereçaram as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio a esses irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade do Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons Espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site